E aí, jovens, tudo bem com vocês? Estamos aqui então para mais um vídeo do nosso canal. E no tema do vídeo de hoje eu basicamente vou comentar um pouquinho sobre essa primeira rodada, né, da Euro. Basicamente estou gravando esse vídeo na terça-feira, então hoje tem dois jogos que encerram, né, a primeira rodada e amanhã, na quarta-feira, já começa a segunda rodada. Bom, primeiras rodadas em geral, assim, com relação a essas competições, são sempre muito difíceis, porque a gente tem que se adaptar muito ao que o mercado quer fazer, né? Já já vou entrar um pouco mais na parte técnica, mas aqui primeiro vou dar um overview com relação a tudo, né? Então, começo de campeonatos assim, de tiro curto, né? Como Copa América, Eurocopa, Copa do Mundo, são competições e campeonatos que são bem difíceis, assim, em linhas gerais, tá? Então, não se espante de você ter dificuldade no começo dessa competição. É normal, natural e acontece. No meu caso ainda foi um pouquinho pior, porque começou muito over, né? Praticamente todos os jogos aí, over 2.5. Só ontem e anteontem, praticamente, que a gente começou a ter uns jogos bons pra Back ao Wonder de fato. Porque o jogo começou, os jogos, né, em geral, começaram assim, muito parecido com a Copa de 2022, sendo sincero. A Copa de 2022, pra você que não teve essa experiência de trabalhar por lá, era muito simples. Tudo que era muito comportamento pra você dar back ao under, o mercado lateralizava, sabe? Então, assim, você olhava aquele preço e falava, nossa, esse jogo é back ao under. E aí o comportamento em si do jogo não permitia que você desse back ao under. Mas quando tinha uma oportunidade de back ao under pelo mercado, você dava esse back e o que acontecia? Você estava sendo punido. E estava sendo punido de maneira forte, assim, sabe? Então acontecia aquelas situações que o jogo era muito over, você ficava lei, o mercado lateralizava 10, 15 minutos e não saía o gol. Quando você dava back, porque não tinha mais como aquele preço ficar lateralizado, ele tinha que descer, você acabava tomando gol. Isso aconteceu muito na Copa do Mundo, durante a primeira rodada principalmente. Até eu me adaptar, né, basicamente. E nessa Euro aconteceu exatamente a mesma coisa. Está acontecendo praticamente a mesma coisa. Então, complicado, né? Porque você fica lei durante 10, 15 minutos, acaba não pegando o gol, porque o gol aleatoriamente não vai sair sempre, né? E depois você dá o back, porque já não dá mais pra você ficar lei, e você acaba tomando o gol. E vários gols de zebra também estão acontecendo. Então os times favoritos, apesar de estarem confirmando seus resultados positivos até aqui, tá tendo vários gols de zebra. E isso, obviamente, para quem trabalha back ao under, é uma tragédia. Alguns gols de entregada também estão acontecendo. E gol de entregada é o pavor de todo trader de back ao under. Por quê? Porque é quando você não imagina, né, um gol que é basicamente você pagar uma posse defensiva. É normal isso. A gente sempre faz. E acaba que tá saindo os gols, né, nesse período de entregada. Eu acho que já foram 3 entregadas, o que para um nível de Euro eu considero muita coisa. Você tem uma entregada na Série B do Brasil, na Turquia, em Portugal, jogos de time de meio de tabela ali, até que é normal. Agora, você pegar entregadas em nível top mesmo, é um pouquinho complexo, é um pouquinho chato. Então, mas essa aleatoriedade de curto prazo elas vão acontecer, né? Não tem muito mistério. Agora, percepções exatamente da Euro, tá? Então, isso que eu comentei, períodos de lateralização, tá acabando que o gol não tá saindo, e períodos que o mercado vai descer, você acaba sendo punido com o gol, beleza, isso aí acontece. Comportamentos de jogos muito under, começou a acontecer ontem, anteontem, então a gente teve jogo 1 a 0, por exemplo, da Inglaterra, inclusive, jogo 1 a 0, da França, inclusive, jogo 1 a 0, e deu muita oportunidade, né? Não tem como. Ontem, por exemplo, no jogo da França, foi muito bom o back ao under, principalmente no primeiro tempo, assim, que foi o maior padrão, assim, da Euro, na minha visão. A França dando a bola para a Áustria, e bom, a Áustria atacando, é a Áustria, não tem como eu não ficar back ao under, apesar que eles fizeram muito volume ofensivo, acho que a Áustria teve chance, sim, de fazer um gol, mas por ser a pior equipe, às vezes acaba não confirmando, né? O jogo da Bélgica também foi 1 a 0, a Bélgica acabou perdendo. Então, a gente teve alguns bons jogos ali para trabalhar back ao under, né? E como eu disse, o jogo da Inglaterra também, que a Inglaterra também deu a posse para a Sérvia, salvo engano, e
Quando isso acontece, é excelente, não tem como ser ruim. Dá pra gente aproveitar essas oportunidades e fazer um bom lucro em Back Wonder. Então esses são alguns destaques com relação a Back Wonder. Falando de mercado em si, esse tipo de competição, infelizmente, a gente tem que ignorar um pouco aquele padrão de mercado que a gente trabalha normalmente. E por que que isso acontece, né? Nesses mercados da Euro tá acontecendo algo que eu nunca tinha visto na minha vida. Eu já tenho 2 Copas do Mundo no meu currículo, 2 Euros, é, várias temporadas já como consistente, vários jogos importantes, vários jogos com muito dinheiro, e eu nunca vi nada parecido com o que eu tô vendo nessa Euro. É uma imposição de dinheiro que eu nunca tinha visto. Nunca tinha visto. É papo de entrar US$ 200 mil e não tá bom. O cara entra mais US$ 200 mil. Não tá bom, ele entra mais US$ 200 mil. Não tá bom, ele entra mais US$ 200 mil. O cara tá ficando com exposições assim de 1,5 milhão, 2 milhões de dólares. Isso é algo a ser chamado a atenção, sabe? Falar de um jogo mais específico. Isso tá acontecendo em vários jogos, tá? Mas eu acho que o supra-sumo disso foi no jogo da França. Que em 6 minutos de jogo, tá? Basicamente, esse cara, ele começa a empurrar o mercado do 2,5 para baixo. Ele empurra uma vez, ele empurra duas, ele empurra 3, ele empurra 4, ele empurra 5, ele empurra 6, ele empurra 7 vezes. E assim, você fica meio atônito até, você fala, meu Deus, o que eu vou fazer nesse mercado, né? E você tem que meio que pegar tudo que você estudou, tudo que você se dedicou ao longo desses anos todos, no meu caso desde 2017, tem que dar uma rasgada, sabe? Tem que rasgar isso e trabalhar o que você tá vendo ali. E usar todo esse seu estudo de 2017 até hoje, você tem que usar todo esse seu estudo para aproveitar o que você está vendo no mercado, o que aquele dinheiro vai reverberar naquele mercado. E esquecer um pouco o longo prazo de tudo que você estudou e focar naquele jogo, naquele mercado. Como você pode extrair valor naquele mercado. Por quê? Porque aquela imposição da força naquele mercado talvez nunca mais vá voltar a acontecer. Eu acho improvável, tá? Eu acho que vai voltar a acontecer nessa Euro ainda. Eu acho que esse cara vai continuar tendo esse mesmo comportamento. E nesse jogo da França eu tive uma posição que foi: esse cara tá dando back no fundo. Eu já tinha visto esse comportamento acontecer em outros jogos. Só que ele topou de frente com outro tanque de guerra. Pessoas ou bots, ou pessoas e bots, que discordaram dele e toparam com ele de frente. Ou seja, ele varria o mercado para baixo e vinha muito dinheiro levando esse dinheiro dele em lei. E foi isso que eu fiz quando ele fez esse primeiro back lá na França. Por quê? Porque conceitualmente ele tá dando um back no fundo do mercado. Então aquele meu lei, ele tem valor. No longo prazo, eu sei que tem. Por tudo que eu estudei, pelo trade conceitual, tem valor. Então ele deu back no fundo, eu dei lei. O problema, não teve outros doidos que tiveram força suficiente para jogar esse preço para cima. E aí o que aconteceu? Ele becou mais. E aí eu dei mais lei. E ele becou mais. E eu dei mais lei. E ele becou mais. Ou seja, eu fui entrando lei, conceitualmente, a preços excepcionais. E aí, obviamente que eu usei todo o meu conhecimento, todo esse tempo que eu tenho de trade de 2017 pra cá, pra falar, beleza, eu tô entrando conceitualmente bem aqui, e eu vou entrar bem conceitualmente em todos os outros mercados que eu tiver como entrar back a Wonder. Isso foi no 0.5, no 1,5, no 3,5, no 4,5 e no 5,5, salvo engano. Que eram basicamente... Desculpa a tosse, jovens, é que eu tô doente ainda. Mas, né, a vida tem que continuar, temos que trabalhar. Então, eu fui entrando back em todos os mercados que eu tinha bons preços pra entrar back, tá? E fui entrando lei. E foi isso que eu fiz. E por que eu tô dando esse exemplo pra vocês? Não tô falando que é um método pronto, que é pra vocês fazerem igual. Não tô falando isso. A explicação mais detalhada disso eu fiz ao vivo lá pra galera do Alpha, o porquê que eu tava fazendo, enfim. Depois, se vocês quiserem, se tiver demanda, coloca aqui nos comentários que eu gravo um vídeo explicando o motivo pelo qual que eu fiz essas entradas, tá? Mas o que eu quis exemplificar aqui pra vocês é que simplesmente eu tive que clicar e aproveitar a oportunidade daquele mercado, ignorando o longo prazo dessa abordagem. Porque eu não sei quando
eu vou conseguir executar essa abordagem novamente. Pode ser que hoje eu consiga, tá? Hoje, como eu disse, né, a gente tem 2 jogos ali. Tem o jogo da Turquia e Geórgia, e Portugal e República Tcheca. Hoje talvez ele faça a mesma coisa e eu encontre valor em fazer isso novamente. E eu vou fazer. Mas pode ser que eu nunca mais o faça. Então, o que eu quero passar para vocês aqui é a visão de que, jovens, a gente tem que aproveitar as oportunidades daqui, desse mercado. Então, é difícil até fazer isso pra mim, sendo muito sincero, porque eu sou um cara que preciso ter muita convicção e a galera que trabalha comigo lá dentro da comunidade Alpha sabe disso. Eu sou aquele cara que vejo uma oportunidade e eu não consigo aproveitar ela na primeira. Eu vejo a oportunidade, eu pego minha gravação de tela, estudo. Estudo, se for preciso, faço alguns estudos a mais em cima daquela tela e depois que eu tenho muita convicção que aquilo tem valor, eu coloco em prática. Só que aqui eu não posso fazer isso, porque são oportunidades únicas e eu tenho que aproveitar essas oportunidades únicas, tá? Então é muito difícil pra mim fazer isso. Agora, isso eu tô falando aqui é um papo pro cara que já é avançado, o cara que já tá aí brigando pra ser consistente, que já é consistente. E pra você que tá começando, o que eu vou recomendar? Faz o trading básico bem feito. O que é o trade básico bem feito? Trabalha em cima do volume de dinheiro maior. Esse volume de dinheiro maior tá querendo empurrar o mercado para baixo? Tá querendo fazer back ao under? Vai junto. Vai junto. Não fica assumindo posições contra, porque vai ser muito difícil. Basicamente, você conseguir ir contra um cara que está empurrando $1 milhão dentro do mercado. Então, aproveita a stake pequena para ir a favor do fluxo do mercado e no menor indício de que aquela posição já não é mais assim tão tranquila, você pega e fecha a sua posição e aproveita o próximo movimento muito claro, onde a massa de dinheiro toda vai estar indo a seu favor. Não trabalhe contra a tendência do mercado. Essa é a minha dica se você está começando. Trabalha a favor da grande massa de dinheiro. Se esse cara tiver no mercado, ele deu o primeiro back, jovem, já empurra back embaixo. E, cara, aceite o risco de você tomar o gol em uma posição que você tá dependendo de um cara para ter muito valor. Isso, sendo sincero, me deixa desconfortável, mas é o que eu acho que tem mais valor de ser executado, tá? Então, bom, essa era a minha dica. Essa foi, né, a minha percepção da Euro. A Euro começou muito difícil, com o passar do tempo vai ficando um pouco mais fácil. Eu vou conseguindo me adaptar melhor ao mercado. Obviamente que estar doente durante uma competição tão importante assim não me ajudou em nada. Eu tô mal fisicamente e quando você tá mal fisicamente isso reverbera dentro do mercado. Não é o ideal, mas sei lá, fazia 5 anos que eu não ficava doente. Resolvi ficar doente justo no começo da Euro. Paciência, eu tenho que trabalhar e principalmente me cuidar para fisicamente eu estar bem, sabe? Porque a gente tem que estar bem fisicamente para nossa cabeça funcionar. Vários e vários jogos eu fiz com dor de cabeça no final do dia, sabe? O último jogo do dia, praticamente todos eu acabei fazendo com dor de cabeça. Então é realmente difícil, sabe? Mas não é desculpa. Eu me treinei para isso. Eu tô aqui para trabalhar essas competições maiores, que é onde a gente tá, né, no mais alto nível de liquidez dentro da Betfair no futebol. Então, a gente tem que saber se adaptar, tem que saber levar. E espero que esse vídeo aqui tenha te ajudado de alguma forma. E aceite que isso aqui é só uma competição de curto prazo. Não jogue o seu longo prazo fora por causa de um mês. Essa competição começou dia 14 e ela vai até dia 14 do próximo mês. De 14 de junho a 14 de julho. Então não jogue o seu longo prazo fora por causa de um mês, tá? É só uma competição. Se não for boa essa competição pra você, não tem problema nenhum. No longo prazo, você vai ter temporadas regulares, não essas competições de tiro curto. Então, assim, é muito legal, é muito gostoso trabalhar esse tipo de competição, é bom ver esse tipo de liquidez no mercado, pra caralho. Mas aceite que isso não é o seu longo prazo, isso é curto prazo. Então, se essa Euro não for pra você, não force posições, tá? Conheço alguns traders que abandonaram a Copa do Mundo, pra você ter ideia. Eu não acho que é a melhor decisão, tá? Não tô falando pra você fazer isso, mas aceite que é uma competição de tiro curto e use esse período, se você é iniciante,
para aprender muito. Não foque no dinheiro, foque em aprender, que nessas competições sempre geram muitos ensinamentos. Eu não tenho dúvida nenhuma que eu, Renan, depois dessa competição, eu vou estar muito mais preparado para aproveitar essas oportunidades únicas, em que eu não tenho tempo simplesmente de pegar, estudar e ter convicção que aquilo ali tem valor. Eu tenho que ter a convicção por toda a minha trajetória aqui dentro do trade, de 2017 até hoje. Essa é a convicção que eu tenho que ter para ver que aquilo ali tem valor e clicar. E isso é um dos pontos mais difíceis para mim. Eu sou aquele cara muito conservador, que tem que ter muita convicção do que tá fazendo. Então eu tenho que transportar essa convicção toda para a minha experiência. Se eu vi, cheira que tem valor, tenho que clicar, tenho que estar dentro. Por quê? Porque eu já tenho experiência suficiente para isso. Agora, se você tá começando, não se pressione. É só mais uma competição, é só mais um mês. Show, jovens? Bom, essa é a ideia do vídeo de hoje. Espero de verdade que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma, né? Se te ajudou, deixa o like, compartilha esse vídeo aqui, né? Se inscreve também no canal, que é bem importante. A gente bateu 10 mil inscritos, inclusive nem fiz um vídeo falando sobre isso. Muito em breve eu farei. Então se inscreve aí, ativa a notificação, deixa o like e compartilha naquele grupo de traders aí que você, né, tem. Porque eu sei que todo mundo que tá aqui vendo esse vídeo tem um grupo de traders aí. Então compartilha esse vídeo por lá. E já sabe, se quiser trabalhar comigo, fica à vontade. O link da comunidade Alpha tá aqui embaixo. Vem fazer essa euro com a gente, que o brainstorm lá dentro tá bem grande, principalmente nessas competições em que a gente precisa tá com pessoas ao nosso lado que nos auxiliem, né? Que nos ajudem a entender melhor essas dinâmicas de mercado. E o Alpha, nesse aspecto, tá me ajudando demais e com certeza pode te ajudar também. Show, jovens? Bom, essa é a ideia do vídeo de hoje. Tamo junto, forte abraço e por hoje era só tudo isso.